por que que o seu foco principal tem que ser a interpretação de questões? Talvez você me pergunte assim, mas Marlos, lá eu não vou ter questões de matemática? Lá eu não vou ter que aplicar todos os conceitos de matemática na interpretação? Sim, vai ter. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa, você encontra todas as questões do Enem, por exemplo, tem geometria plana? Não. Todas as questões do Enem têm aritmética? Não, nem todas. Agora, todas as questões do Enem você tem que interpretar. Em todas elas você tem que interpretar. Talvez você tenha achado estranho assim, né? Todas as questões do Enem têm aritmética, quando eu falei não. Existem questões, por exemplo, de projeção. Existem questões de raciocínio lógico, onde você nem precisa usar nenhuma ferramenta da matemática. Então, olha só, você aprender a interpretar é o que mais vai te deixar próximo de tirar 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Você precisa aprender a interpretar as questões do Enem. E existe uma forma de você conseguir isso, existe um método para você conseguir interpretar essas questões. Se você não conseguir interpretar, de nada vai valer você saber um monte de conceitos, um monte de teoria, um monte de fórmula. Você precisa da interpretação primeiro, para depois saber aplicar. E a interpretação, ela envolve vários passos. Não é simplesmente ler a questão ali e entender o que ela está dizendo. Não é só isso. Existe uma forma, existe um método para você interpretar. E existe uma forma, por exemplo, só um detalhe. As questões do Enem são questões contextualizadas. Por serem questões contextualizadas, as questões te dão muito mais informações do que você vai precisar. É assim que você encontra no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, por exemplo, quando você vai conferir um troco, ali, na realidade, né? no dia a dia, numa situação real, o que acontece é, você está diante daquele troco ali, mas você tem que lidar com várias informações. Você chega no mercado e existem produtos ali sendo oferecidos para você, mais do que aquele que você vai comprar num determinado problema. Um problema, por mais contextualizado que ele seja, ele nunca vai abarcar uma situação real. Mas o Enem tenta fazer isso. Ele tenta tornar aquela situação, problema, o mais real possível. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir separar as informações. A primeira coisa é entender o que ela está te pedindo. E depois disso, você tem que aprender a separar as informações. As informações que são importantes, que ele está te dando, das informações que não são importantes. Porque você pode pegar uma informação que não é importante, que não tem nada a ver ali para você resolver, e você achar que aquilo é relevante, se embananar, se enrolar ali e acabar utilizando aquilo e errando o problema, ou errando a questão. Então é exatamente por isso que você tem que aprender a fazer isso. E você não vai aprender a fazer isso vendo a teoria. Você precisa de uma estratégia para ver isso. Você precisa de um método para ver isso. Tá? Senão, você vai ser igual a maioria das pessoas. A maioria dos estudantes. Que entram no cursinho pré-vestibular e acha que está tudo sob controle. E aí, o que acontece? Chega lá e não consegue tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. E nem passar em medicina do Enem. Por que eles não conseguiram? Simplesmente porque eles foram abarrotados, né? Foram encharcados com uma quantidade absurda de informação relacionada à matemática, conteúdo, fórmula e tudo mais. Só que a interpretação em si ficou de lado. Não foi suficientemente explorada. E aí, quando chega lá no dia da prova do Enem, fica tudo mais difícil. Tá? Então, se você ficar vendo a teoria e tentar só depois aplicar isso em exercícios, nas questões contextualizadas, o problema é que isso vai fazer com que você demore demais. E é muito provável que quando chegar lá no dia da prova do Enem, você ainda não está capacitado para fazê-la, justamente por causa dessa demora. Certo? Então, é importante que você se destrave em relação a isso, que você pense fora da caixa. Tente pensar em fazer coisas diferentes do que a maioria das pessoas que estão fazendo e está dando errado, não está dando certo. Quer dizer, se a maioria das pessoas, tem muita gente aí está fazendo e não está dando certo. Então você tem que pensar em fazer de uma maneira diferente, para que você não caia exatamente no mesmo erro, tá?